Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Mari falando. Vamos aí resolver mais exercícios utilizando quantificadores e predicados. Vamos resolver agora os exercícios de apoio da semana 2 de Fundamentos Matemáticos para a Computação da turma da Univesp 2020. Seguinte, se você não for da Univesp, quiser acompanhar essa aula de exercícios, eu vou deixar o PDF com os exercícios aqui na descrição do vídeo. Mas são exercícios que utilizam quantificadores e predicados, né? O primeiro exercício é transformar uma frase que está escrita em português em uma FBF, utilizando quantificadores e predicados. E outra é para fazer uma dedução, né? Utilizar as regras de inferência de quantificadores e tentar fazer uma dedução, né? Supor algumas hipóteses e tentar comprovar a veracidade da conclusão, para ver se o argumento é válido ou não. Vamos começar aqui com o primeiro exercício. Ele fala o seguinte, usando os símbolos de predicados abaixo e os quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma FBF predicada. Então vamos lá, os predicados CX, X é um cachorro, GX, X é um gato, BXY, X faz mais bagunça que Y. E aí a gente vai ter algumas frases e vai tentar escrever com esses predicados e com os quantificadores que a gente achar necessário. Então vamos lá. Qualquer gato faz mais bagunça que qualquer cachorro. O que a gente tem? Que se a gente pegar um gato qualquer e um cachorro qualquer, com certeza o gato vai fazer mais bagunça que cachorro, né? Porque qualquer gato, ou seja, todo gato faz mais bagunça que qualquer cachorro, ou seja, que todo cachorro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar pegando um para todo aqui, né? Então eu vou pegar aqui um para todo x e um para todo y. O que seria esse para todo? Eu vou pegar para todo gato e para todo cachorro. Como que eu falo para todo gato e para todo cachorro? Aqui esse x eu vou chamar de gato. Então eu vou pegar gx. Então é o seguinte, para todo x, x é gato. E para todo y, o y vai ser cachorro. Então é o seguinte, para todo x, dado qualquer y, se x é gato e y é cachorro, a gente tem certeza, né? A gente tem uma implicação, certeza por essa frase, né? A gente tem uma implicação de que o gato faz mais bagunça que o cachorro, ou seja, que vale b de xy, né? O x gato faz mais bagunça que cachorro. Pronto, acabou. Só isso. Para todo dado qualquer x, né? E para todo y, se x é gato e y é cachorro, então o b de xy, ou seja, x gato, faz mais bagunça que y cachorro. Resolvi. Professor, tem outro jeito de escrever aqui? Porque eu escrevi um pouquinho diferente. Tem. Você pode escrever, por exemplo, assim, Para todo x, aí a gente pega aqui o gato. Então, para todo x, se x é gato, aí a gente vai ter implicação. Então para todo gato, então, para qualquer y que eu pegar, se y é cachorro, então o x faz mais bagunça que y. Posso escrever desse jeito aqui? Pode. Olha aqui, para todo x, xx é gato, então para todo y, se y é cachorro, então x faz mais bagunça que y. Cachorro faz mais bagunça que gato, ou seja, para todo gato, implica que para qualquer cachorro, o gato vai fazer mais bagunça que cachorro. Ou desse jeito também, eu até prefiro desse jeito aqui, né? Para qualquer x e para qualquer y, se x é gato e y é cachorro, implica que bxy, ou seja, x gato faz mais bagunça que y cachorro. Mas essa daqui também é válida. Vamos agora para a segunda frase, que é a frase B. Nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. O que eu posso fazer? Eu posso pensar o seguinte, o que seria negar essa frase? Como que seria negar essa frase? Nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. Se eu for negar essa frase, seria o seguinte, nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. Eu posso falar o seguinte, a negação. A negação dessa frase seria o seguinte, existe pelo menos um cachorro
que faz mais bagunça que todos os gatos. Que faz mais bagunça que todos os gatos. Isso que eu escrevi seria uma negação dessa frase. Vamos escrever a negação? Cuidado que eu estou escrevendo negação, não estou escrevendo a frase, eu estou escrevendo a negação, ok? Falar nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos, o contrário disso, a negação disso, é falar que existe pelo menos um cachorro que faz isso, que faz mais bagunça que todos os gatos. Então eu vou escrever a negação. Ó, existe pelo menos um X, ok? O X é o quê? O X é cachorro. Ok? Que para todo Y, Y o quê? Y gato. Que para todo gato, ok? Implica o quê? Implica que acontece o B de XY. Ou seja, que o X faz mais bagunça que Y. Quem que é o X? É o cachorro, que existe pelo menos um. Ou seja, existe pelo menos um X, X cachorro. E para todo Y, Y gato, a gente tem que o X faz mais bagunça que Y. Ou seja, esse cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. Eu posso escrever isso desse jeito aqui também, ó. Existe X, tal que X é cachorro, que implica que se X é cachorro, para todo Y, que se Y é gato, esse cachorro faz mais bagunça que ele. Posso escrever desse jeito a negação? Posso. Então, nesse caso aqui, ó, existe um cachorro e para todo Y gato, para todo gato, esse cachorro faz mais bagunça que qualquer gato que eu escolher. Ou existe pelo menos um cachorro, que implica que para todo gato, esse cachorro faz bagunça mais que qualquer esse gato que eu escolhi. Cuidado que isso daqui são formas de escrever a negação. Então, isso daqui não é a frase que eu quero, é a negação da frase que eu quero. O que eu posso fazer, então? Eu posso negar essa frase, porque se eu negar a negação, volta para a frase. Se eu negar a negação, volta para a frase. Então, aqui são duas formas de escrever essa frase aqui, ó. Nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. O que eu posso falar? Que não é verdade que existe pelo menos um cachorro em que para todo gato esse cachorro faz mais bagunça que todos esses gatos. Então não é verdade isso, quer dizer que nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. Professor, posso escrever de outro jeito? Direto, sem usar negação? Posso. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Para todo X, X o quê? X cachorro. Para todo cachorro, a gente tem o quê? A gente tem que vai existir pelo menos um Y. Y o quê? Y gato. Em que vai acontecer o quê? Que não acontece o B de XY. Vamos ver se fecha mais um. Fechou esse, fecha esse. E aqui nesses dois também faltou fechar, né? Faltou fechar um aqui, faltou fechar um aqui. Tá. Vamos ver essa frase aqui, ó. Para todo X, se X é cachorro, então existe pelo menos um gato, ou seja, existe pelo menos um Y, que Y é gato, que não é verdade que esse cachorro faz mais bagunça que esse gato. Que é exatamente o que está escrito aqui. Porque é o seguinte, para todo cachorro existe pelo menos um gato que esse cachorro não faz mais bagunça que o gato. Porque se não existisse esse gato, que o cachorro não faz mais bagunça que esse gato, quer dizer que teria algum cachorro que faz mais bagunça que todos os gatos. Então isso daqui seria mentira. Mas para fazer essa frase eu tenho que falar o seguinte, que para todo cachorro tem pelo menos um gato que esse cachorro não faz mais bagunça que esse gato. Ou seja, a mesma coisa que falar que nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. Perceberam? Nenhum cachorro faz mais bagunça que todos os gatos. Quer dizer que para todo cachorro
tem pelo menos um gato que não acontece isso, ou seja, que o cachorro não faz mais bagunça que o gato. Vamos para o C agora? E nessa C, só cachorros são mais bagunceiros do que gato. O que isso significa? Que nenhum outro animal é mais bagunceiro que gato. Passarinho não é mais bagunceiro que gato. Nenhum cavalo não é mais bagunceiro que gato. Só cachorro. Ok? Só cachorro são mais bagunceiros que gato. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o seguinte. Pegar qualquer gato e pegar um X que é mais bagunceiro que gato. Se esse X é mais bagunceiro que gato, com certeza esse X é cachorro, porque só cachorro são mais bagunceiros que gatos. Então o que eu vou pegar? Vou pegar o seguinte, ó. Para todo X e para todo Y, a gente tem o seguinte, que se Y é gato e esse X que eu escolhi, que eu não sei o que é, esse X que eu escolhi faz mais bagunça que Y, ou seja, faz mais bagunça que gato, então, com certeza, esse X é cachorro, ou seja, vale o C de X. Pronto, resolvi. Então, para qualquer X e para qualquer Y que eu escolher, se o Y é gato e o X faz mais bagunça que o gato, se o X faz mais bagunça que o gato, com certeza esse X é cachorro, porque só os cachorros são mais bagunceiros que gato. Ok? Dá para escrever desse jeito também? Colocar aqui no lugar do eu implica, também dá para fazer. Tem outras formas de escrever também, ok? Mas vamos pegar essa daqui C e vamos para a D. A D é o seguinte, todos os cachorros são mais bagunceiros do que algum gato. Então é o seguinte, eu tenho todos os cachorros, posso pegar qualquer cachorro. Se eu selecionei algum cachorro, peguei um cachorro qualquer, eu consigo achar lá no conjunto de gatos um que ele é mais bagunceiro. Então, para qualquer cachorro que eu escolher, eu consigo achar um gato que ele é mais bagunceiro que aquele gato. Todos os cachorros são mais bagunceiros do que algum gato. Então, vou começar pegando todos os cachorros. Para todo X, a gente tem o seguinte. Se X é cachorro, então, ó, se eu pegar, ou seja, para todo X, se X é cachorro, ou seja, para todo X, então eu consigo pegar pelo menos um gato, ou seja, existe pelo menos um gato, ou seja, pelo menos um Y, em que Y é gato, e que esse cachorro faz mais bagunça que gato. B de XY. Fecha aqui, fecha mais um. Então, para todo cachorro que eu escolher, a gente pode escolher algum Y que é gato e que o X faz mais bagunça que Y. Ou seja, dado qualquer X, se X é cachorro, então existe algum Y em que Y é gato e o X cachorro faz mais bagunça que o Y gato. Aí a gente achou essa FBF, vamos para o exercício 2. No exercício 2 ele pede o seguinte, prove que os próximos argumentos são válidos. Então a gente vai ter alguns argumentos dessa forma e provar que são válidos. O que a gente faz? Então primeiro a gente escreve as hipóteses separadas por E, né? Onde que tem o E? Aqui, ó. Tem uma hipótese aqui, outra hipótese. Nesse caso só tem duas hipóteses, né? E a conclusão é tudo isso daqui que eu quero chegar. Então vamos lá. Primeira hipótese, para todo X não há de X ou B de X. Beleza, essa é a primeira hipótese. E outra hipótese, para todo X não há de X implica em não ser de X. Não ser de X. Então, tem duas hipóteses. O que eu faço primeiro? Então, primeiro, quando eu tenho hipótese que tem quantificadores, a gente tira os quantificadores. O para todo é o mais fácil de tirar, porque eu só não preciso... Porque o que é tirar o quantificador? No caso, é a particularização universal. A gente tira esse para todo x e troca o x por uma outra variável, por uma outra constante.
Só não pode ser, lembrando, uma variável que já está dentro de um escopo de um quantificador. Só que no caso aqui, ó, só x está dentro de escopo de quantificador. Então eu posso trocar o x por qualquer coisa, menos o próprio x, né? Então eu posso trocar o x por r, por s, por t, por m, por n, por h, por j, pode, por qualquer coisa, menos por x. Então no caso aqui eu vou pegar vou pegar a particularização universal. O que que é? Eu vou pegar o para todo x e trocar o x por outra coisa. Eu vou chamar aqui de t. Então é o seguinte, não há t, mas se você quiser dar outro nome, não tem problema. E bt, tudo bem. E aqui eu também vou tirar esse para todo x no 2. Então no 2 eu também vou usar a particularização universal para tirar o para todo x. E eu vou tirar o para todo x e vou trocar o x por quê? Por t também. Mas, professor, t eu já usei. Só que cuidado, se fosse existe, não poderia ser uma constante já utilizada. Mas o para todo tem problema se alguma coisa não utilizada? Não. Se não tiver no escopo de um quantificador, o t está no escopo de um quantificador? Não. Então posso. Vou tirar esse para todo e trocar o x por t. Por que por t? Porque aí eu vou conseguir trabalhar melhor, né? Implica em não ser de t, porque agora é tudo t. Agora, se eu chamasse de s, aí já ia complicar as coisas, né? Não é uma troca inteligente. A troca inteligente é, se eu posso trocar o x pelo mesmo t, beleza, fica tudo t, vai ficar mais fácil. Agora, vamos lá. Eu tenho que o não há implica em não ser. Aqui eu tenho um ou, né? Um ou eu posso usar o condicional, que é o seguinte, o não primeiro implica no segundo. Só se eu pegar o não primeiro, aqui vai ficar não há, vai ficar a. Não vai ficar certo, porque aqui eu tenho um não há. O que eu vou fazer? Minha ideia, antes de fazer isso, é pegar e fazer a comutatividade do ou. Eu sei que não AT ou BT é a mesma coisa que BT ou não AT. Eu peguei o 3 e usei a comutatividade. Ou seja, eu só inverti. Posso inverter? Posso. A ou B é a mesma coisa que B ou A, tá? Não A ou B é a mesma coisa que B ou não A. Tudo bem. Agora sim, eu vou usar o condicional. Eu vou pegar o 5 e usar o condicional. Professor, o que é o condicional? O condicional é o seguinte, ó. Até escrever para vocês, ó. O que é o condicional? Condicional é quando a gente tem um ou um implica. Ele fala o seguinte, se A ou B, isso é equivalente a não A implica B. Né? Ou seja, se eu tenho um ou, eu posso negar o primeiro e implicar no segundo, né? Ou também eu posso fazer o contrário, também é a mesma coisa. A implica B, isso é equivalente ao quê? Nego o primeiro e fico com ou, não A ou B. Na verdade é a mesma coisa, né? É negar o primeiro, se tem um ou, nega o primeiro e implica no segundo. Se tem um implica, você nega o primeiro e faz um ou com o segundo. Isso daqui é a mesma coisa condicional. No caso aqui eu tenho um ou. Então o que eu vou fazer condicional? Eu vou negar o primeiro. E isso vai implicar no segundo. No segundo normal. Perceba que ali no condicional a gente só nega o primeiro. Por isso que eu fiz a comutatividade primeiro, né? Para continuar esse não AT. Agora, olha só o que a gente tem. A gente tem não BT implica em não AT. Mas o não AT implica em não CT, ou seja, esse implica nesse e esse implica no não C. Então, eu posso falar que o não BT vai implicar no não CT. O que eu usei? Eu peguei aqui o 6 e o 4, e usei o silogismo hipotético. Silogismo hipotético, porque ó, esse implica nesse então o não BT vai implicar lá no não CT. Ok, o que eu posso fazer? Ó, essa implicação eu posso transformar em ou, porque ó, é exatamente o que eu quero, está aqui. Ó. Então essa implicação eu vou usar de novo o condicional. Então vou pegar o 7, vou usar de novo o condicional. Como que é? Esse implica nesse. Então o não esse, qual que é o não esse? É negar, fica só o BT.
ou o segundo, que é o não CT. Então, o não primeiro, que é negar, negar, fica só o B, ou o segundo. Tudo bem. Agora, olha só, o que a gente tem? BT ou não CT, mas aqui a gente precisa de um para todo. Então, para ter um para todo, a gente tem que fazer uma generalização universal. Eu posso fazer uma generalização universal desse daqui? Posso, porque esse BT nasceu da onde? De uma particularização universal. E esse CT nasceu de outra particularização universal. Então, como esses dois T's que nasceram de particularização universal, então eu posso usar a generalização universal. Lembra que eu falei que a generalização universal geralmente é quando a gente tem particularização universal. Então, as constantes, as variáveis que veio de particularização universal, a gente pode fazer a generalização universal. Cuidado, que se tivesse vindo de particularização existencial, não poderia. Então, generalização universal eu posso pegar de coisas que veio de particularização universal. Então, tanto isso como isso veio de particularização universal. Então, aqui eu posso fazer a generalização universal. Como que eu faço a generalização universal? É para acrescentar um para todo. Aí eu pego aqui, eu vou pegar o t e transformar em x. Então, vai ficar para todo x. Aqui transformo o t em x, bx ou não cx, que é exatamente nossa conclusão. Então, a gente chegou na nossa conclusão, demonstramos que esse argumento realmente é válido. Vamos para a questão B? E aqui na questão B, a gente tem isso daqui, né? Para todo x, ax implica em não bx e. Então, aqui é uma hipótese. Existe x, tal que cx e ax também só tem duas. Ó, cuidado que esse e está dentro do existe. Então, não tem duas outras hipóteses aqui. É só uma só, né? Tudo isso daqui é uma hipótese, tudo isso daqui é outra hipótese. Implica isso daqui é onde eu quero chegar. Então, perceba que depois, no final, a gente vai ter que fazer uma generalização existencial, né? Que a gente vai ter que colocar um existe. E a gente vai ter que fazer particularização universal para tirar esse para todo e uma particularização existencial para tirar esse existe. Lembrando que eu falei, quando tem particularização existencial e universal, faz primeiro existencial. Então, vamos colocar as hipóteses. Para todo x, a gente tem que ax implica em não bx. Ok, uma hipótese. E a outra aqui, existe x, tal que cx vale cx e ax. Ok. Então, aqui tem uma hipótese, tem outra hipótese. Tenho que fazer uma particularização universal e existencial. Então, o que eu faço primeiro? Faz primeiro a existencial. Tá. Então, o que é particularização existencial? É tirar esse existe x e troca o x por alguma outra constante, né? No caso aqui, eu posso chamar o x do quê? Posso chamar o x de qualquer coisa que eu não usei anteriormente. No caso aqui, eu só usei x. Então, posso chamar o x de A, de B, de C, de D? Pode. Eu vou chamar aqui o x de D, de Douglas, que é o que eu gosto, tá? Então, vou fazer uma particularização existencial. Eu tiro esse existe x, e aí, nessa linha aqui, eu troco todos os x por D. Então, vai ficar CD e AD. Tá, troquei todos os x por D. Agora, vamos pegar e tirar esse para todo. Vamos pegar 1 e fazer a particularização universal. Eu posso trocar o x por qualquer coisa? Posso. Na particularização universal, tem que ser qualquer coisa que não esteja dentro, né? Uma variável que não esteja dentro do escopo de um quantificador. Mas no caso aqui é só x que está dentro do escopo de um quantificador. Então, eu posso trocar o x por qualquer coisa, menos pelo próprio x. Como eu posso trocar o x por qualquer coisa, e eu sou um cara esperto, eu vou trocar o x por d, porque aí vai ficar só uma constante d, vai depender tudo do d, né? Aí vai ficar bom. Então, eu vou fazer a particularização universal. Eu vou tirar esse para todo, e aí nessa linha eu vou trocar todos os x por d também. Então, troco o x por d, implica em não b, troco o x por d, em não bd.
Perceba o seguinte, se eu tivesse feito a particularização universal primeiro e trocasse o x por d, eu não ia poder depois, na particularização existencial desse daqui, trocar o x por d também, porque o d já teria sido utilizado anteriormente. Por isso que eu fiz primeiro a particularização existencial para transformar o x em uma letra que eu queria, no caso d de Douglas, e aí o para todo, como eu tenho uma liberdade maior, aí o para todo eu troquei por x igual a d, porque eu posso. Eu só não posso trocar por algo que esteja dentro do escopo de um quantificador, ou seja, no caso, só o próprio x. Ok, então eu tenho essas duas coisas aqui. Onde que eu quero chegar? Olha aqui, ó. Pensa sem o existe. Sem o existe é C e não B. Então eu quero chegar em alguma coisa que seja C e não B. E aí depois eu faço a generalização existencial e acrescento o x. O existe, desculpa. C e não B. Então preciso de C e não B. Opa, olha só. O C eu tenho. Porque olha aqui eu não tenho C e A. Ué, se CD é verdade e AD é verdade, quer dizer que o C é verdade e o A também é verdade, né? Porque eu posso usar simplificação. Então aqui no 3, eu posso usar simplificação. Porque CD é verdade e AD é verdade, se o C é verdade, se o E é verdade, cada um separadamente também é verdade. Então o C, D é verdade. Eu posso falar que o AD também é verdade? Também. Eu posso falar também outra simplificação, né? Porque se o E é verdade, quer dizer que os dois é verdade. O CD é verdade e o AD também é verdade. Agora, olha aqui, AD é verdade e AD implica em não B. Ué, modus ponens. Apareceu modus ponens de graça pra gente, ó. 4 e 6 modus ponens. CD, desculpa. AD é verdade. AD implica em não BD. Quer dizer que não BD é verdade. Olha só, não quero C e B, não BD? O C é verdade, o CD é verdade. E o não BD é verdade? Sim. Então posso juntar o 5 e o 7 ou junto numa conjunção. Por quê? Se o CD é verdade e o não BD é verdade, quer dizer que o CD e o não BD são verdades. Ok. E agora o que eu vou fazer? Agora é só acrescentar o existe. O que é acrescentar o existe? Eu vou pegar o 8 e vou fazer uma generalização existencial. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o D por x e vou generalizar com existe. Então, vou acrescentar o existe, o que existe x, e aí eu escolho uma variável para trocar para x. Ok? Então, no caso aqui, generalização existencial. Acrescento existe x e escolhe uma variável de uma linha, no caso eu escolhi dessa linha, para trocar alguma variável por x. Então, vou trocar todos os d's por x. Então, vai ficar cx e não bx. Eu posso fazer isso? Eu posso, porque olha essa linha aqui aparece x? Não, se não aparece x, quer dizer que eu posso trocar o d por x. Agora, se aparecesse x, vamos supor que fosse menos b, x, por exemplo. Aí não poderia trocar o d por x porque aparece o x. Mas no caso aqui, não aparece x. Então, eu posso fazer a generalização existencial, que é o quê? Que é colocar o existe x em uma linha. Então, nessa linha, eu vou colocar o existe x. E aí, eu escolho uma variável, que no caso foi o d, para trocar todos esses d's por x. E ficou exatamente o que a gente tinha na conclusão. Existe x, c de x e não b de x. Olha aqui, ó. Isso daqui é exatamente a conclusão. Pronto. A gente provou novamente que esse argumento é válido. Vamos para o último, que é o c, para provar que o argumento c, verificar se o argumento c também é válido. Vamos resolver esse item c, o último. Então, vamos lá. A gente tem o que? Para todo x, ax implica em cx, tem um e, ou seja, a primeira hipótese. Não, cuidado com tudo isso daqui está negado, ó. Para todo x, não ax ou não bx, tudo isso daqui negado é uma outra hipótese. E, para todo x, não dx implica em não bx, outra hipótese. E aqui a gente tem a conclusão, né? Na conclusão já dá para perceber que a gente vai ter uma generalização existencial. Então, vamos lá. Primeira hipótese, essa daqui, né? Para todo x, a gente tem que ax implica em cx. Ok.
Aí a gente tem essa negação toda, ó. Tudo isso daqui negado é outro argumento. Vou negar uma coisa bem grande aqui, ó. Que é o quê? Que é para todo x, o não ax ou não bx. Tudo isso daqui negado. Outro argumento, para todo x, não dx implica em não bx. Ok. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou trabalhar com essa negação toda aqui. Isso daqui são minhas três hipóteses. Primeiro eu vou trabalhar com essa negação toda. Lembra que quando a gente nega um para todo inteiro, a gente pode negar o para todo e negar os predicados? Nega o quantificador, nega os predicados. Ok. Que é o seguinte, ó. Se a gente tem... Vou utilizar isso daqui, ó. Se a gente está negando uma coisa dessa, para todo x acontece um predicado p de x, a gente viu na nossa aula que isso daqui é equivalente a negar o para todo x e negar o predicado. E a gente viu também na nossa aula que negar só o predicado, só o quantificador, sem pensar no predicado, só o quantificador, negar o para todo é a mesma coisa que existe. Então aqui não px. Tudo bem. Então a gente estava negando um quantificador e um predicado todo aqui, né? Uma FBF toda. Negar uma FBF que tem quantificador e predicado é a mesma coisa que negar o quantificador e negar o predicado. Negar o quantificador para todo é a mesma coisa que existe. Então é o seguinte, como eu estou negando todos daqui para todo, aí é o seguinte, o meu para todo vai virar um existe, e aí eu vou negar todos daqui que são os meus predicados. Vou negar todo o meu predicado. Como estava tudo negado, neguei o para todo que virou existe e neguei o predicado. Tudo bem. Então aqui virou um existe. Olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas particularizações. Aqui particularização universal, aqui particularização universal e aqui particularização existencial. O que eu faço primeiro? Faz o existencial, né? Então vou fazer uma particularização existencial aqui no 4. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse x de alguma constante. Só não pode ser alguma coisa que eu já usei. O que eu usei? Só x, né? Então posso chamar no caso de qualquer coisa. Eu posso tirar esse existe x e troco o x por qualquer coisa. Vamos chamar... Eu vou chamar o x de t. Tá, vou chamar x de t. Então, vou tirar esse existe e vou chamar nessa linha toda tudo x de t. Então, vai ficar não, aqui não a t ou não bt. Ok. Agora vamos fazer as particularizações universais. Aqui no 1, vou fazer uma particularização universal. O que eu faço? Vou ser esperto, vou chamar o x de t também, né? Para ficar tudo igual, tudo como t. Então, vou tirar o para todo x e na linha aqui eu vou chamar tudo de todos os x de t. Então, vou ter que AT implica em CT. Ok. Onde que eu faço mais particularização universal? Cuidado que na linha 2 virou existe, né? Que era negar tudo. Falta 3 aqui, né? Na linha 3 eu também faço a particularização universal. Também vou chamar o x de t. Eu posso? Posso, é particularização universal. Se fosse existencial, não podia ser uma coisa que eu já usei, né? Não podia ser t. Mas na particularização universal eu posso chamar o x de uma coisa que já apareceu. No caso, eu vou chamar de t. Então, eu vou tirar o para todo x. Vou chamar nessa linha aqui, ó, que é na linha 3, né? Tudo que aparece x de t. Não dt implica em não bt.
que eu vou fazer? Ó? Aqui eu tenho um não de um ou. Então, um não de um ou eu vou usar Morgan. Então, aqui ó, no 5 eu vou usar Morgan. Como eu tenho um não de um ou, fica o quê? Negar cada um separadamente e virar um e. Então, eu vou pegar esse daqui, o não AT, e vou negar de novo. Vai ficar não AT. Esse ou vai virar e, que é Morgan, e esse daqui eu vou negar. Se já está negado, fica a negação da negação, né? Não BT. E aí eu posso usar a dupla negação, né? Vou pegar o 8 aqui e vou usar a dupla negação. Então aqui não fica só AT. E esse daqui também, né? Não BT é a mesma coisa que BT. Professor, eu poderia já escrever direto, já que eu vou negar aqui, negar, já que eu escrever direto A? Pode. Se você quiser, podia escrever direto. Tudo bem, a gente tem isso daqui. O A e BT. Olha só, o A implica em C. Eu tenho A? Sim, ó, eu tenho o E. Então eu posso fazer a simplificação. Eu vou pegar no 9 e fazer a simplificação. Por quê? Se o E é verdade, quer dizer que o A é verdade. O B também é verdade? Também eu posso fazer também. Eu posso pegar o 9, fazer a simplificação e falar que o B também é verdade. Porque se o E é verdade, os dois é verdade. Tanto o AT é verdade como o BT é verdade. E o AT, como eu já tinha visto aqui, ó, AT implica em CT. Se o A é verdade e AT implica em CT, quer dizer que o CT é verdade. Eu usei o quê? No 10, que fala que o AT é verdade. E no 6, que fala que o AT implica CT, o 10 e o 6, eu usei modus ponens para chegar aqui o CT é verdade. É só uma parte do que eu quero, ó. Eu quero, ó, vamos escrever aqui sem o existe. dx e cx. Então, eu tenho que chegar a alguma coisa que tenha d e c. Bom, o c é verdade. Como que eu chego no d? Olha aqui, ó. Essa parte aqui, ó, essa implicação. Não D implica em não B. O que é verdade? É verdade o B. Aqui a gente pode usar modus tollens, porque ó, isso implica nisso. Só que esse é falso. Por que esse é falso? Porque o B é verdade. Se o B é verdade, a negação do B é falso. Quer dizer o quê? Se esse implica nesse e esse é falso, quer dizer que esse também é falso. Falar que esse é falso é o quê? Negar a negação. Aqui eu vou colocar direto. É falar que o D é verdade. Concordam? Eu peguei aqui o 11, que fala que B é verdade, e o 7, e usei modus tollens, né? Porque aqui fala que o B é verdade. Então é o seguinte, esse implica nesse, esse é falso, ou seja, essa negação é falsa, implica que isso daqui é falso. Essa negação é falsa, ou seja, o D é verdade. E aí eu consigo falar que o D e C é verdadeiro, porque ó, o D é verdade e o C é verdade. Então eu pego o 12 e o 13 e uso a conjunção. C é verdade, D é verdade, quer dizer que CT e DT é verdade. Agora falta só o quê? Colocar esse existe. É só pegar o 14 e fazer uma generalização existencial. Que é o quê? Que é colocar o existe. Que é colocar o existe x. E aí, numa linha, eu troco alguma variável por x. É uma constante por x. No caso, eu vou trocar o t por x. Então, vai ficar cx e dx. Então, aqui eu coloquei o existe x. Troquei aqui essa linha toda, o t por x. Ficou existe x, tal que cx e dx, que é exatamente o que a gente queria. Essa daqui, então, é a nossa conclusão. Então, de novo, a gente supôs as hipóteses verdadeiras, chegou em outras verdades, até chegar na conclusão verdadeira. Okay? E, novamente, a gente usou as particularizações existenciais, universais e as generalizações. Então é isso, a gente aí resolveu os exercícios de apoio da semana 2. Espero que tenham entendido. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.